Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mariana e chegamos à última história de amizade sobre amizade que eu vou contar para vocês. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, a história é uma história de dois personagens bíblicos que é tanto encontrado na Bíblia, mas também foi adaptada nesse livro aqui, o Livro das Virtudes, de William J. Bennett, volume 1, e é sobre Davi e Jonatas. Bom, então, venham comigo nessa história. Era uma vez dois jovens que viviam de forma bem diferente, mas que acabaram de receber uma notícia do profeta Samuel em Israel. Um deles era Jonatas, herdeiro do rei Saul, grande guerreiro, que acabou de saber que seu pai foi rejeitado por Deus como rei. O outro jovem se chamava Davi, que era um pastor de ovelhas corajoso, que chegou a matar um urso e um leão para defender o rebanho. Era o caçula da família de Jessé e tocava harpa. Davi tinha acabado de ser consagrado novo rei de Israel pelo profeta Samuel. Depois de ser rejeitado por Deus, Saul ficou atormentado por espíritos ruins. E foi então que Davi foi chamado diante do rei com a sua harpa e tocá-la para acalmar o tormento do rei. Naquela época, Israel estava em guerra com um povo chamado Filisteus. Um dos guerreiros era Golias, um homem gigante e bem corajoso. Davi o derrotou corajosamente. Foi a partir daí que ele foi morar com Saul, e Jonatas fez um juramento de amizade, dando-lhe sua capa, sua túnica militar, seu cinto e suas armas. Muitos anos se passaram. Davi cresceu e tornou-se um homem bonito e um excelente guerreiro, que conquistava a atenção de todos do reino. A amizade de Jonatas e Davi também cresceu com o passar dos anos. Essa atenção que Davi recebia do povo fez com que Saul o invejasse e acreditar que Davi desejava seu trono. Então jurou matar Davi. Jonatas, ao saber disso, foi logo defender seu amigo. Saul cedeu e lhe prometeu não matar Davi. No entanto, em um dia, enquanto Davi tocava sua harpa para o rei Saul, este foi tomado novamente pela inveja e jogou-lhe uma lança em direção ao jovem para matá-lo, mas não conseguiu. Davi ficou tão assustado que fugiu. Rei Saul tramou novamente a morte de Davi, mas Jonatas foi avisá-lo. Meu pai planeja matá-lo. O que foi que eu fiz? Qual foi meu crime? Que mal eu fiz ao seu pai para ele querer me matar? Questionou Davi. Os dois amigos começaram a tramar um plano para Davi fugir. Foi então que Davi teve uma ideia. Amanhã é a festa da lua nova e eu devo me sentar ao lado do rei no banquete. Mas eu vou estar escondido no campo. Se seu pai perguntar de mim, você dirá que precisei ir à casa de meu pai Jessé. Se ele entender, voltarei. Mas se ele se irritar, ele quer me matar. Jonatas respondeu. Entendido. Na manhã, depois da festa, irei ao campo e mandarei um servo buscar minhas flechas para que eu lançar. Se eu gritar, as flechas estão para cá, venha para aqui, é seguro para você. Mas se eu gritar, as flechas estão mais para lá, vá antes que as perca. Então saberá que meu pai quer matá-lo. E assim foi feito. Quando Saul perguntou sobre Davi, Jonatas respondeu de acordo com o plano. Saul ficou furioso e até lançou uma lança contra o filho, mas Jonatas saiu ileso. Foi aí que Jonatas foi com seu servo até o campo, onde Davi se escondeu. Lançou 3 flechas e mandou seu servo buscá-las. Foi então que ele gritou: as flechas não estão mais para lá? Busque-a antes que as perca. O servo as trouxe e Jonatas pediu para que levasse de volta à sua casa. Jonatas foi até o lugar onde Davi estava e disse: Deus esteja com você. O Deus eterno fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus
Cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Os dois se despediram chorando. Enquanto Jonatas voltava para casa, Davi partiu. E os dois viveram separados desde então. No entanto, a amizade dos dois nunca foi afetada. O sentimento de lealdade e irmandade entre os dois era tão grande que quando Davi soube da morte de Saul e Jonatas, por causa da mesma guerra entre os israelitas e os filisteus, homenageou os dois no seguinte hino: Saul e Jonatas, amados e queridos, na vida e na morte não se separaram. Eram mais rápidos que as águias e mais fortes que os leões. Filhos de Israel, chorem por Saul, aquele que vestia vocês com escarlate e luxo, aquele que adornava de ouro o vestido de vocês. Caíram os valentes no meio da batalha, e Jonatas sobre as montanhas pereceu. Estou angustiado por você, meu irmão Jonatas. Você era muito querido para mim. Seu amor para mim era maravilhoso que o amor de mais maravilhoso que o amor de mulheres. E essa é a história da amizade de Davi e Jonatas. Bom, essa foi a nossa história de hoje. A amizade entre Davi e Jonatas mostra que a relação de cumplicidade dentro de uma amizade é muito importante, porque é ela que nos faz querer sempre estar juntos dos nossos amigos. Faz a gente sentir alegria, bem-estar, e ser honestos, ser leais àquele amigo. E como Davi e Jonatas eram muito leais um ao outro. E também, como é importante, às vezes, um amigo, por mais que os dois se afastaram ao longo da história, a gente vê também que uma verdadeira amizade, ela não é esquecida, não importa a distância. Bom, e também não importa quanto tempo passe. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Coloquem aqui nos comentários se vocês têm um amigo que mora muito longe de você, se vocês ainda mantêm contato durante o tempo, como vocês mantêm o contato. Bom, mas é isso, tchau e até o próximo vídeo.